Gente, as últimas duas questões, questão 9 e questão 10. 9. Renato emprestou seu automóvel a Paulo. 15 dias depois, ainda na posse do veículo, Paulo o comprou do Renato, que realizou a venda sem revelar que o automóvel possuía grave defeito mecânico, vício oculto que só foi constatado por Paulo na própria data da alienação. Neste caso, de acordo com o Código Civil, Paulo tem direito a obter a redimição do contrato de compra e venda que se sujeita a prazo. Aí a primeira questão, a primeira coisa para você observar é que o prazo é decadencial. Nós já vimos que os prazos prescricionais eles estão previstos no artigo 205 e 206 do Código Civil. Então, todos os outros prazos previstos no Código Civil são prazos decadenciais e não prazos prescricionais. Então, se não é prescricional, porque a gente está aqui tratando dos vícios redibitórios, os vícios redibitórios, o prazo está lá no artigo 445 do Código Civil, ou seja, não é nem do 205 nem do 206. Se você teve dúvida mais uma vez sobre isso, pare e vá ler sobre prescrição e decadência, assunto da disciplina passada, que você tem lá os artigos as hipóteses dos artigos 205 e 206, que trata dos prazos prescricionais, e você também pare e vai dar uma estudadinha mais uma vez em vícios redibitórios lá no Código Civil. O artigo 445 é que trata dos prazos para os vícios redibitórios, né? Para a ação redibitória, né? As ações edilícias, né? Quando você tem um vício redibitório, nós temos duas possibilidades. A primeira é a ação quanto minores, né? Que é aquela que você, ou ação estimatória, que é aquela que você abate proporcionalmente o valor do bem, né? Diminui o valor do bem em razão do vício, ou a própria ação redibitória, que é a extinção do contrato e a volta ao status quo. Devolve-se o bem, volta-se o dinheiro que foi pago, mais as perdas e danos se houver má fé, tá? Então, o prazo é decadencial, então já exclui a alternativa A e a alternativa B. Decadencial de 30 dias, letra C, decadencial de 30 dias contados da data em que recebeu o automóvel. Letra D, decadencial de 15 dias contados da data da alienação. Letra E, decadencial de 90 dias contado da data em que recebeu o automóvel. Nós precisamos ir lá para o artigo 445. O artigo 445 estabelece dois prazos, um para os bens móveis e outro para os bens imóveis. Estabelece o prazo de 30 dias para os bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis. No entanto, o próprio artigo 445, no final do artigo, diz que se a parte já estava na posse do bem móvel ou imóvel, reduz-se esse prazo à metade. Então, se o prazo original é 30 para bens móveis e 1 ano para bens imóveis, se Paulo aqui já estava na posse do veículo, então esse prazo será reduzido para 15 dias, porque um carro é um bem imóvel e se conta a partir da data da alienação. O caput do artigo 445, que estabelece lá aquele prazo de 180 dias, é para o vício oculto descoberto depois, após a alienação. Como a questão aqui diz que o vício foi descoberto na própria data da alienação, então o prazo começará a correr a partir da data da alienação e será de 15 dias. Então, resposta correta é alternativa D, prazo decadencial de 15 dias contado da data da alienação. Se esse vício fosse descoberto a posterior, é que entraria na hipótese do parágrafo 1º do artigo 445 do Código Civil, tá? Questão 10. A respeito da evicção, ele quer que a gente observe cada uma dessas questões. Primeira questão. Não podem os contratantes, ainda que diante de cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Errado. As partes podem sim diminuir, reforçar ou excluir a cláusula da evicção, a garantia em razão da evicção. Artigo 448 do Código Civil. 2. Se parcial mais considerável for a evicção, não é lícito ao evictor, ou seja, aquele que perdeu o bem, optar entre a rescisão do contrato e a restrição
restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Errado. A parte que perdeu, né, que sofreu esse prejuízo, pode rescindir o contrato ou pode abater proporcionalmente o valor do bem se a perda do bem não foi total, foi parcial. Artigo 455 do Código Civil. Terceiro, nos contratos de natureza onerosa, o alienante responde pela evicção, persistindo esta garantia, pouco importando que a aquisição, por exemplo, tenha se dado em asta pública. Já falei para vocês que a garantia da evicção subsiste mesmo se tiver a aquisição daquele bem, se a aquisição daquele bem for em leilão ou em asta pública. Então, esse 3 está correto, artigo 447. Então, a questão correta é a questão D. Somente a 3 é verdadeira, artigo 447. Bem, gente, essa foi uma revisão geral de alguns pontos. Eu preciso que vocês analisem mais uma vez a boa-fé objetiva, os deveres anexos. Vocês podem observar que cai muito nas provas essas questões de deveres anexos da boa-fé objetiva. Preciso que vocês analisem depois sobre o contrato preliminar e que também reforcem o estudo sobre os vícios redibitórios e a evicção. A partir da próxima aula, nós vamos tratar dos contratos em espécie, tá bom? Valeu, gente. Qualquer dúvida, manda aí no grupo que a gente vai resolvendo.